Estou aqui no lado da Via de Ápia. Como você está vendo aqui, ó, essa é a Via de Ápia. Era uma das entradas de Roma e pelo que o texto da Bíblia fala, é o texto por onde Paulo entrou, né? Então ele está vindo aqui da Sicília e fala o texto em Atos dos Apóstolos 28, verso 14, não, melhor 28, verso 15. Tendo aí os irmãos sabido notícias nossas, vieram ao nosso encontro até a praça de Ápio e as Três Vendas. E Paulo, quando os viu, deu graça a Deus e cobrou o ânimo. Então, por onde Paulo entrou? Por essa via que você está aqui vendo do meu lado. Nós estamos aqui a alguns quilômetros de Roma e foi por aqui que ele entrou para se encontrar com a igreja de Roma. Essa igreja, que era uma igreja muito conhecida na época, uma igreja que despertava o interesse de Paulo, tanto é que ele queria vir a Roma. Ele, no início da carta aos Romanos, ele fala exatamente isso, que ele queria vir aqui porque algo chamava a atenção em Roma para ele vir aqui. O que era? A fé do romano. Então é interessante a gente ver isto, porque a gente tem uma ideia, uma noção de Roma, de hoje, onde a igreja se perdeu, onde a igreja perdeu as suas características originais, a igreja ficou idólatra, mas no princípio de tudo, a igreja romana, que com o Pentecoste, ele vem para cá. Se lembra, naquele dia de Pentecoste, tinham várias pessoas de vários lugares, tinha romanos lá, e que foram tomados pelo Espírito. E ali naquela conversão tremenda com Pedro, eles vêm para Roma, estabelecem uma igreja de poder, uma igreja do sobrenatural, uma igreja de muita fé. E isso é tão impactante que Paulo, no início da carta aos Romanos, diz sobre isso, que a fé deles era conhecida no mundo inteiro. Mas como que a gente pode falar de fé sem falar de renovação da mente? E também é na carta dos Romanos, capítulo 12, verso 2, que Paulo fala exatamente isso. Para que nós consigamos atingir a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, primeiro tem que ser criado o inconformismo. O inconformismo nas nossas vidas, o inconformismo no mundo, para que a gente não entre no sistema, a gente não entre naquela onda daquele entendimento normal, científico, filosófico, mas a gente entre em uma dimensão de fé que a gente só pode viver com Deus. Então, é nesse lugar tão histórico, mas ao mesmo tempo tão profético, é que eu gostaria de te convidar a renovar sua mente. A palavra de Deus diz que a renovação da mente depende de nós atingirmos o centro da vontade de Deus. E a vontade de Deus, ela é alcançada quando nós vivemos Salmo 118, verso 8. Confia no Senhor, não confia no homem. Então, o que faz com que a tua mente seja restaurada, renovada? A confiança que você tem em Deus. Mas para eu ter confiança, eu preciso amar a Deus. Então, amar a Deus sobre todas as coisas é um dos pressupostos básicos para que você possa viver algo que até hoje você não viveu. Sabe o que? Renovação de mente. Para que você confie tanto a ponto de começar a liberar na tua vida sinais, milagres e maravilhas. Então, é interessante esse lugar que foi tão histórico aqui em Roma, nos leva a pensar. Imagina este povo começando algo que
ninguém sabia onde ia dar, não sabiam o que iam alcançar, mas que Paulo via se encontrar com essa igreja, para que aqui fosse lançado fundamentos, para depois tudo isso ser esquecido, tudo isso ser prostituído em 5, 6 gerações. Esquece-se o original e começa uma prostituição do evangelho, e aí aparece a igreja romana não mais como uma igreja ligada à igreja de Jerusalém, mas como agora a base de toda uma filosofia religiosa que dominaria o mundo. Então o que aconteceu? O ataque foi na mente. Da mesma forma que o Senhor fala da renovação da mente através de Paulo, o ataque foi na mente. Quando nós deixamos o normal, o simples de Deus e buscamos no conhecimento humano tentar substituir Deus. Isto me lembra que só tem uma maneira para que a gente consiga manter uma mente renovada. Quando nós somos totalmente possuídos pelos 7 Espíritos de Deus. Então aqui de Roma, eu estarei indo para Jerusalém. Lá de Jerusalém estarei falando com vocês de outros assuntos. Mas eu quero falar especificamente agora do candelabro, a menorá, a manifestação dos 7 Espíritos, que é o Espírito do Senhor, o Espírito da sabedoria, do conhecimento, do temor, da fortaleza, enfim, os 7 Espíritos, que todos são as manifestações na mente. Por quê? Porque só com os 7 Espíritos, que é a manifestação dos 7 Espíritos de Deus na tua mente, é que você consegue se manter na fé. Porque afinal o conceito, a certeza das coisas que não se vê e a convicção dos fatos que não aconteceram, isto não vem do nada. Isto tudo é gerado através da tua mente, porque a fé nada mais é do que um pensamento. Então, se você não estiver pensando adequadamente, se você não tiver com a tua mente alinhada com a palavra de Deus, com os princípios do reino, não tem como você crer nesta dimensão, buscando sinais, milagres e maravilhas. Então, eu quero hoje questionar você. Como tem sido o princípio da tua vida? E aqui, desta via, onde Paulo passou indo para Roma, eu gostaria de te convocar para um novo tempo, uma renovação da tua mente. E você deve me perguntar, mas como que eu renovo minha mente? Confiando no Senhor. Confia nele. E você vai viver o sobrenatural dele. Tá bom? Então, de Roma e daqui a pouco em Jerusalém. Shalom, shalom.